Bora falar de Libertadores. O São Paulo joga hoje com a Alianza Lima. Tá aparecendo aqui hoje, 9h30 da noite. Nós vamos lá para o estádio do Morumbi. Mate. Tá no coberto aí. Tava preocupado com você, Mate. Boa tarde, meu querido. Quer dizer que o torcedor de São Paulo, mesmo com essa chuva, tá empolgado pro jogo de hoje? Parece um pouco comigo, hein? É isso, Fred. Abraço pra você, pro Denilson, pra todos ligados no Globo Esporte, em especial a torcida do São Paulo, que realmente, mesmo com a chuva, tá muito na expectativa, tá muito empolgada pro jogo de hoje contra o Alianza Lima, né? Tanto que pela última parcial que a gente teve acesso, mais de 46 mil ingressos já foram vendidos. São Paulo que teve uma média de público muito interessante no ano passado na Libertadores. A gente sabe que é uma competição que desperta muito desse interesse do torcedor, então esse ano não deve ser diferente também, mesmo com a chuva que cai aqui na capital. Vocês podem perceber pelas imagens do nosso querido Felipe Petrini, que realmente a parte ali, a pequena área de goleiros está um pouco mais prejudicada. Estava chovendo bastante aqui há pelo menos 40 minutos, mas agora deu uma acalmada. A gente espera que na hora do jogo o gramado também esteja em boas condições. Agora, como chega o São Paulo para o jogo de hoje, né, Fred? Eu peço por gentileza para a gente colocar o campinho na tela, porque o São Paulo chega com alguns desfalques, né? Lucas e Oscar. Lucas segue tratando de um trauma no joelho, inclusive hoje ele completa um mês sem entrar em campo, enquanto o Oscar também segue tratando de uma lesão na coxa esquerda. Então, por isso, Ferreirinha e também o Luciano entram como titulares, além do Luiz Gustavo, que segue tratando de uma espécie de trombose que ele teve no pulmão, já ganhou alta do hospital, está descansando em casa. Então, no lugar dele, quem deve entrar é o Marcos Antônio. Fred, volto com vocês. Bom programa. Boa, Mati. Obrigado, meu querido. Mantenha a coberta. O que foi? Bem demais, Matheus. Bem. É meu filhote, Matheus. Que isso, maravilhoso. Velho. Quando era novo, era parecido com ele, velho. Show. O São Paulo briga pelo quê nessa Libertadores? Fred, é uma boa pergunta, né? O São Paulo acho que tem um problema de elenco. Acho que o São Paulo tem uma dificuldade, principalmente no segundo tempo. Libertadores é um campeonato difícil. Assim, o torcedor vai ficar bravo comigo, mas acho que o São Paulo chega ali numas quartas, no máximo. Aquele momento de proposição, qual será o time titular hoje? Cicinho vai analisar as possibilidades. Cicinho, à vontade, a casa é sua. Vai acertar esse Cicinho. Que timaço! Ronaldo, dá uma olhadinha. Deixa eu ver. Se tem um time que não assusta na Libertadores, é o São Paulo. Não assusta? Aqui não tem problema com linguagem, olá, que tal. Aqui, hoje o São Paulo abre o olho do pirata do Barcos. Vai abrir o outro olho dele. E o Faimi Rico? 90 dias aí? Quem? O Faimi Rico? Não, mas o salário que os caras ganham hoje tem que receber de 3 em 3 meses. No Real Madrid eu ganhava de 6 em 6. Tem que avisar o funcionário, hein? Tem que avisar o funcionário primeiro. Tem que ser de 3 em 3 mesmo. Olha, essa é a formação do Zubeldia e o que agrada é exatamente esse sistema defensivo que tem sido muito consistente. O São Paulo precisa um pouquinho mais do meio para frente. O Luciano nessa posição que não me agrada, não sei se os São Paulinos estão comigo, porque o Luciano não é um armador. Concordo. O Luciano é um finalizador, ele ali nessa posição de armar, deixar os jogadores em condições de fazer gol, eu já prefiro ele mais próximo do gol. Mas é a opção que nós temos, os dois laterais agradam, né? Você iria com o Wendel ou Enzo Dias? Olha, o Wendel eu acho até um pouco mais ofensivo, demonstrou no jogo passado. Eu até optaria hoje por esse teste o Wendel no lugar do Luciano. Ali armando, porque ele jogou um pouco mais à frente. Ele jogou um pouco mais à frente o jogo passado e ele deu conta do recado. Então, deu uma boa resposta. E assim, o Caleri joga hoje por questão que está fora também. Então, eu acredito que o Zubeldia... É que sem Oscar e sem Lucas, imagina para qualquer equipe perder 2 jogadores com a qualidade que eles têm e eles podem resolver o problema juntos ou sozinhos no meio-campo. O São Paulo ele perde muito com a ausência desses 2 jogadores, mas tem uma equipe muito bem assim, posicionada. O Alisson tem sido esse coringa, o Alisson tem sido essa peça fundamental e hoje é uma grande oportunidade que o Caleri tem de voltar a fazer os gols, né? Porque na Libertadores, o primeiro jogo ele já demonstrou isso, né? Teve o gol ali anulado, mas na Libertadores ele é um jogador também que veste a camisa e para espantar uma fase. O Ferreirinha né? fez a harmonização facial nessa foto aí, tá diferente mesmo. Os caras... Olha o que ele foi chamar de atenção. Tá diferente. Eu quero agradecer ao Cicinho. Cicinho. Que você fez a palestra aí. Não sei se eu estive à altura. Não, esteve. Não, realmente. Esteve, está aprovado. Marco Aurélio Cunha. Realmente hoje, o Zubeldia sem Oscar e Lucas, que já são desfalques, que vem incomodando essa armação do São Paulo, ele tem que criar alguma alternativa. O Cicinho foi bem, vai ter que descobrir alguma coisa diferente.
Eu acho que a equipe está bem montada se for aquela ali. Óbvio que o Caleri tem que jogar jogo de Libertadores, até porque o André Silva também não foi bem no último jogo. Eu achei que foi muito discreto, cansou, não sei. Mas o Caleri é jogador de Libertadores, é absolutamente titular de São Paulo. Ferreirinha fez um grande jogo, abre pelos flancos ali, é o que consegue fazer as jogadas do 1 contra 1. E isso vai ser necessário, porque as linhas vão jogar muito baixas, o Aliança Lima vai jogar lá atrás e é preciso alguém furar esse bloqueio. O Alisson flutua por ali muito bem, o Luciano também concorda, deve jogar um pouquinho mais à frente. E eu gostei muito do Enzo, achei muito bom lateral, então não sei como será a opção pelo Wendel, mas são dois jogadores equivalentes. Acho que o São Paulo passa bem pelo Alianza Lima, com alguma dificuldade no começo, como todo jogo de Libertadores, fez o primeiro gol, faz o segundo. Sgarbi, tem um detalhe, no jogo contra o Tadjeres, que comentamos agora há pouco, o São Paulo tinha o Oscar, e ele jogou bem naquela partida, não é? O Oscar chamava a atenção, dessa vez não. Então o São Paulo ele vai ter que mostrar diante do torcedor que ele está preparado, com um desfalque, sem desfalques, que ele é um time que quer mesmo ganhar essa competição, como declarou o Zubeldia no final do ano passado e também no princípio do ano lá na Flórida. Perfeito. Na minha opinião, é obrigação do São Paulo ganhar hoje. Não tem outro resultado que seja aceitável para o São Paulo. Não, em casa, com 50 mil pessoas, o Alianza Lima, 4 jogos sem vencer. Obrigação ganhar. Hein? É lógico que o São Paulo sente muita falta do Oscar. Do Lucas, então, nem se fala, né? O Lucas, meu Deus, você volta logo, Lucas. Mas o Oscar é um cara que também faz muita falta. Eu questiono um pouco o planejamento do Oscar no Paulista, né? Que foi o cara que jogou praticamente todos os jogos, na verdade, eu acho, né? Jogou quase tudo lá e agora, claro que sentiu, já é um jogador com certa idade, enfim. Pra mim, eu concordo totalmente com o doutor, tá? Do Caleri. O Caleri é um cara muito criticado hoje em dia por algumas pessoas. Porque, tem que fazer mais gol. Concordo, cara. A crítica faz parte. O jogador sabe que vai receber críticas, tudo. Só que pra quem assiste os jogos do São Paulo e olha o Caleri, é um cara que não para de lutar, não para de participar, tem um baita pivô, um cara que não deixa o zagueiro ficar à vontade. Você pergunta para vários zagueiros... O Guerreiro do outro lado do Aliança vai sair também, Guerreiro, campeão do mundo, rapaz. E aí, Chico, chora coração com o Barcos, já que na linha do Sgarbi. Até hoje o maior artilheiro estrangeiro da história do Grêmio. O Pirata deixou saudade, sim, já tá 41. Vai dar de bengala. Já tá veinho. Mas se deixar ele... ele guarda, hein? Se deixar ele então, para você, Sgarbi, pra gente finalizar, realmente hoje o São Paulo é favorito. Não, favoritaço, tem que ganhar. Não. Eu entraria também com o Enzo Dias, minha opinião, o Enzo Dias tem que ser o lateral. E Caleri na frente, que toca no Caleri, que é gol, vai fazer gol hoje. Everton Guimarães, seu palpite para São Paulo e Aliança Lima. Concentre-se. E o do Inter também, né? Por quê? Porque assim, bebê. Renata, rapidamente aqui uma informação em primeira mão que acabou de chegar aqui, Renato. Matheus Henrique, meio-campo, melhor jogador de meio-campo do Cruzeiro. Lesão de menisco, cirurgia 3, Traucódobo, Muxuque Runa. São Paulo acho que empata com a Alianza Lima. E vou aproveitar e falar do Internacional com o forte Atlético Nacional. 1-1 também. 2 empates na noite de hoje. Puxa saco, hein? Gordinho. Ok. Paulo também na Libertadores, a nossa equipe está no Beira-Rio e está no Morumbi também. André Donk. Tá lá o Donquinho? Donquinho, trazendo as informações do São Paulo. E Donk, eu já queria te perguntar. Onde Morumbi, a moeda cai em pé. Isso. Tá todo mundo à disposição? Qual que é o clima para o São Paulo para esse jogo contra o Alianza? Time desfalcado ou preparado do Zubeldia? Tudo bom, Mari, Bruno, Marra, Jailson, fã de esporte, desfalques, e desfalques importantes, né? Sem Lucas, sem Oscar, sem Luiz Gustavo, o Zubeldia até mudando taticamente nos últimos 2 jogos, jogando teoricamente com 3 zagueiros, mas o Ferrarese ocupando como lateral direito e o Cedric na segunda linha. São Paulo defensivamente se estabeleceu, são 3 jogos sem sofrer gol, considerando só partidas competitivas, partidas oficiais, isso não acontecia desde setembro do ano passado, mas vai ter um desafio de ser mais criativo em relação aos últimos jogos. Até foi bem no primeiro tempo contra o Atlético Mineiro, agora tendo esse desafio porque um Alianza Lima que deve jogar muito fechado. Tanto que o Gorosito, técnico do Alianza Lima, ele ensaia uma formação, a mudança do 4-2-3-1 para um 5-4-1, com o Noriega, que é zagueiro e é volante, tem jogado como volante nessa temporada, baixando na linha de zaga. Falei de desfalques de São Paulo, a mesma coisa no Alianza Lima. Garcês, Zambrano, os zagueiros titulares estão suspensos, assim como o Henrique, lateral direito. Até por isso vai com uma zaga muito jovem, com zagueiros de 18, 19 anos, com pouca bagagem, caso seja confirmada
a escalação prévia. Acho que o grande destaque para o São Paulo tomar cuidado é os escapes pelo lado, com o Quevedo e o Eric Castilho, 2 jogadores que passaram pelo futebol brasileiro. O Castilho jogou na última temporada, são jogadores para puxar velocidade. São Paulo é favorito, acho que o principal é a vitória, mas tem essa expectativa de um desempenho ofensivo de maior criatividade. Esse tem sido, acho que, o principal ponto do São Paulo do Zubeldia nos últimos jogos. Há uma grande expectativa em cima de Luciano e Caleri, né, que talvez não vivam o melhor momento. O Luciano tendo que fazer a função, às vezes, criativa, acho que não é o melhor para ele, mas vamos ver se aproveitam essa oportunidade. São Paulo favorito, e o histórico é bem favorável. São dos últimos 22 jogos, o Aliança Lima não venceu o Brasileiro. A última vitória contra o Cruzeiro lá em 97. Dom, que são 2 jogadores que você citou do São Paulo, que são muito experientes contra, então, essa defesa mais jovem do time do Aliança Lima. E o São Paulo sem os 2 meias, né, mais consagrados aí, o Oscar e o Lucas. Qual é o tamanho da pressão em cima desses 2 atacantes, então, do Luciano e do Caleri? Fica grande, né, Bruno? Até pela expectativa que esses jogadores já entregaram. Caleri, muito identificado também com o Libertadores. Até fez um jogo interessante na ida contra o Talheres. Mas, mais do que o gol, acho que é a questão de atuação. Na questão do Luciano, acho que o principal é fazer com que ele seja aquele segundo atacante, a posição que ele mais renda. O Luciano, como o cara mais articulador de criação, não é tanto a dele. Então isso acaba dificultando até um pouco o jogo dele. Acho que o São Paulo precisa explorar outras alternativas, como, por exemplo, os volantes participarem mais do jogo, ter mais chute de fora da área. São Paulo ganhou do Tajeres com um chute de fora da área e foi o time que, para citar um exemplo, no Paulistão, foi o terceiro time que menos finalizou. Então, você tendo dificuldade de encontrar uma peça mais articuladora, eu acho que explorar finalizações de fora da área, tentar deixar o Luciano numa posição mais cômoda, e o Caleri dentro da área vai fazer diferença, brigando, sobretudo com essa presença muito grande de jogadores do Aliança Lima, que também vem numa crise de resultados. São 4 jogos sem vencer, até empatou o clássico no final de semana com um jogador a menos praticamente o jogo inteiro, mas levou empate no fim. Então também é um time que vem machucado. Acho que é uma grande oportunidade para os dois conseguirem uma atuação importante e, dependendo do contexto do jogo, até dar mais minutagem para os jovens, já que a gente está falando de um São Paulo que o elenco não é tão encorpado e que os jovens, como Matheus Alves e Lucas Ferreira, não foram tão utilizados no Campeonato Paulista. De repente, dependendo do contexto, pode ser interessante utilizá-los, já que o São Paulo tem um time titular muito forte, mas o elenco não é tão encorpado, e aí quando tem ausências tão importantes como as de hoje, o Zubeldia tem que encontrar soluções. E ele tem sempre essa cobrança, né? Principalmente em relação ao Rian Francisco, para jogar e tal. O que me preocupa é isso, é uma defesa bem postada, e aí você fala sobre um Caleri poder resolver, né, Donk? E, claro, chamar essa responsabilidade de Luciano. Mas a bola precisa chegar nos caras. E você tá sem os caras que criam as jogadas. Porque nessa eu tô com o Caleri. Porque às vezes ele, tudo bem, o torcedor às vezes reclama que ele não é um cara de tantos gols, mas principalmente em jogo de Libertadores, o que ele briga, E a bola precisa chegar nele, né? Também, em condição, né? Hoje talvez jogada aérea pra ele, nessa, né, com essas 2 linhas aí, 4 e 5. Porque, Donk, a defesa vai estar postada. Agora a bola precisa chegar para os caras finalizarem. Talvez chutar de fora da área, mas assim, cobrar do centroavante sem que a bola chegue também fica puxado, né? Exato, concordo com vocês. E tem um outro aspecto do jogo do Caleri, o quanto também ele pode ajudar trabalhando como pivô, de costas para o gol. Na ausência do Oscar, o Caleri é o jogador do elenco do São Paulo, neste ano, que mais gerou chances para o São Paulo. Então, muito por conta dessa característica. Lógico que você tem um André Silva que oferece um estilo diferente, que acho que existe uma disputa pela titularidade, a gente pode discutir isso, mas para o jogo de hoje eu acho que é o perfil do Caleri. Não só pela questão do caráter da partida de Libertadores contra uma zaga jovem, mas de ter alguém dentro da área para incomodar, para ter essa disputa pelo alto. Então acho que hoje é uma grande oportunidade para o Caleri tentar se reencontrar com os gols e uma grande atuação. Dom, que a gente já volta a conversar com você, tá? Hoje tem São Paulo e Alianza Lima no Morumbi. Lotado, tudo bem, mas é bom deixar as barbas de molho que não vai ser moleza. São Paulo desfalcado. Aí é por outros motivos que não vai ser moleza, né? Eu acho que a questão vamos pegar todos os exemplos que a gente citou da quarta-feira complicado. Flamengo, soberba, má escalação, excesso de jogadores bons no banco de reservas, etc. Cruzeiro, formação do elenco caríssimo, média de idade alta, jogadores não no auge e tal. São Paulo não tem nada disso. O São Paulo me parece um time completamente consciente das suas limitações nessa temporada. Completamente. E me parece que aos poucos, até por conta de uma semana em que o presidente resolveu se comunicar via redes sociais das dificuldades econômicas do São Paulo na temporada, sobre o balanço péssimo,
parece que aos poucos o torcedor vai entendendo que esse ano é uma batalha cada partida. E que o time não tem muito refinamento técnico para dominar. Vai ser sempre... O Tirone, Casão, depois do jogo contra o Atlético no domingo, assim, ele começa assim a live, ufa. É quase sempre a sensação, ufa. Porque vai ser sempre difícil. Ainda mais sem Lucas e Oscar. Acho que o desafio hoje, o São Paulo não vai menosprezar o adversário, não vai jogar de salto alto, não vai não sei o que lá. A torcida vai fazer a recepção lá diante das proibições da Conmebol. O risco hoje é o São Paulo não ter qualidade para vencer a partida, né? O adversário é o mais fraco da chave, mas o São Paulo mostrou contra o Sport, quando jogou em casa a última vez, já sem Lucas e Oscar, que tem muita dificuldade de criação, né? Ele se portou bem como visitante contra o Tajeres e contra o Atlético, porque ele se defendeu muito bem. O sistema defensivo do São Paulo é bom. Os 3 zagueiros funcionam, ou o zagueiro lateral, Ferrarese também. Mas do meio para frente é um parto. Saírem coisas, é um parto. O São Paulo no Brasileirão não fez nenhum gol até agora. Também não tomou em 2 partidas. Então o jogo do Aliança, para mim, não tem muito segredo. O São Paulo, a chance que tiver, tem que fazer. Se tiver pênalti, o Caleri tem que botar a bola para dentro, não pode chutar para fora. Porque serão poucas as chances. Esse é o time do São Paulo. Eu acho que o Barbas de Molho não é exatamente as mesmas barbas de molho que o Flamengo deveria ter ou que o Cruzeiro deveria ter. O São Paulo, para mim, é uma questão mais profunda, de uma qualidade limitada, de um time limitado para essa temporada, sobretudo pelas questões econômicas. E hoje, sem os seus 2 principais jogadores, acho que isso vai ficar evidente no estádio. Então é isso daí, galera. Pra você que é São Paulo de coração, que chegou até aqui, se inscreve no canal aí, deixa seu like pra estar fortalecendo nosso canal do São Paulo aqui. Galera, provável escalação do São Paulo aí, a gente viu, né? Essa é a provável escalação. E confesso pra vocês que é o que a gente tem de melhor. E a gente sabe disso, é o que a gente tem de melhor. E uma coisa que me preocupa, como eu falei ontem, volto a falar hoje, é o estado do gramado e a formação que o Zubeldia vai colocar, porque é óbvio que o Alianza Lima vai vir para se fechar. Eu posso estar errando a minha previsão, mas eu estou falando desde ontem. O Alianza Lima vai vir para se fechar, porque todos os clubes estudam o São Paulo e sabem que o São Paulo, contra times que se fecham, tem muitas dificuldades na criatividade do jogo. Eu estou falando aqui desde ontem sobre isso. E eu acho importante o Zubeldia também prestar atenção nisso, porque entrou no primeiro tempo, não conseguiu criar, partiu para o segundo tempo, cara, joga André Silva e Caleri dentro da área, passagem dos laterais e cruzamento dentro da área, cara. Porque a gente está sem nosso meio de criação, e se a nossa dupla de volante, que vai ser provavelmente Marcos Antônio e Alisson, não resolver, cara, tem que fazer isso. Tem que chuveirar, é o único jeito, e o importante é ganhar. Porque a gente já viu diversos cenários onde o São Paulo jogou contra um time fechado no primeiro tempo. Vou dar só exemplo, o Sport. E no segundo tempo foi ali, quando o Zubeldia foi fazer a substituição, com 65 minutos ali, quando o jogo já estava praticamente com metade ali do segundo tempo, perto de acabar. E aí o que acontece? O clube se fecha mais ainda. E aí não sai o gol. E já tem 3 ou 4 jogos que acontece isso com o São Paulo. Eu assisto todo o jogo do São Paulo e eu vejo esse problema no São Paulo. Então eu acho importante o Zubeldia prestar atenção logo no início ali do segundo tempo, caso o São Paulo não faça um gol no primeiro tempo, para colocar André Silva e Caleri dentro da área, cara, e procurar cruzamentos. Ou então, colocar Bobadilha na função do Pablo Maia e liberar o Alisson. Para tentar fazer o Alisson fazer esse time jogar. Porque o Alisson, ele tem essa capacidade. A gente sabe que o Alisson ali, como volante, ele manda bem. Muitas vezes ele arma o time melhor do que o Luciano, que trabalha na frente. Muitas vezes, quando o Luciano foi escalado como meia, o Luciano não conseguiu armar, e quem resolveu o problema do time foi quem? Alisson. Então eu acho importante o Zubeldia prestar atenção nisso,
Zubeldia, não saiu gol no primeiro tempo? Por favor, coloca André Silva logo na volta do segundo tempo. Adianta um pouco o Alisson e tenta chuveirar, porque a gente sabe que a gente precisa ganhar esse jogo contra o Alianza Lima para disputar ali o Brasileirão um pouco mais tranquilo. E pontuar também, que é importante, né? Galera, então é isso aí. Chegamos ao final de mais um vídeo aqui. Até a próxima aí. Valeu!